Fala aí, pessoal, beleza? Nesse exercício, o que a gente tem que fazer é calcular a circulação e o fluxo exterior para um campo de velocidades e uma curva dada aí. No caso, a curva é um círculo de raio unitário orientado no sentido anti-horário e esse círculo ele está posicionado com centro no ponto 2 e 3. Eu tenho um campo de velocidades aí, cuja componente x é y menos o ln de x2 mais y2, e a componente y é 2 vezes arco tangente y sobre x. Como que faço para calcular o fluxo e a circulação sobre essa curva? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a circulação. Então a circulação gama ela é a integral de linha, tá? Na curva fechada, no círculo fechado ali, de quem? De m dx mais n dy. Quem que é o m? O m é a componente x aqui. Quem que é o n? O n é a componente y. Quem que é o fluxo φ? O fluxo φ é uma integral de linha também, só que é a integral de linha de menos dx mais m dy. A gente pode calcular essas integrais de linha direto, parametrizando a curva, substituindo ali, fazendo uma integral de linha normal. No entanto, fazer dessa forma é muito trabalhoso. Por isso que a gente vai usar o teorema de Green, porque o teorema de Green faz esse exercício resolver praticamente instantaneamente. Então vamos começar pela circulação. A circulação, então gama maiúsculo, que é a circulação, ela é m dx mais n dy. Se eu usar o teorema de Green, eu posso reescrever isso como sendo o quê? A integral dupla dentro do círculo, tá? Então vou chamar de D aqui a região interior ao círculo ali, de quem? De dn dx menos dm dy. Então eu tenho que pegar, basicamente, fazer uma integral dupla dessa nova função aqui, pegando a componente y do campo vetorial, derivando com relação a x, pegando a componente x do campo vetorial, derivando com relação a y. E olha como é que fica fácil se eu usar o teorema de Green aqui. Quem que é o dn dx? Então eu vou pegar a componente y e derivar com relação a x. Então ela é derivada com relação a x, então isso é a integral dentro do círculo de raio unitário, que eu chamei de D aqui no caso, né? Dentro do círculo de raio unitário, de quem? Da derivada com relação a x dessa função aqui, ó, 2 vezes arcotangente de y sobre x, menos a derivada com relação a y daquela outra função ali, ó, que é y menos ln de x2 mais y2. A gente está aplicando diretamente aqui o teorema de Green, beleza? Vamos calcular. Derivada desse caso da arcotangente, então a gente vai ter o seguinte. Isso vai ser a integral dupla dentro do círculo de raio unitário, posicionado no ponto 2, 3. A derivada dessa função com relação a x, então vai ficar 2 vezes 1 sobre 1 mais y sobre x ao quadrado, que é a derivada da arcotangente, vezes a derivada do que está dentro com relação a x, então vai ficar menos y sobre x ao quadrado, menos. Agora, a derivada dessa outra parte com relação a y, que vai ser 1 menos a derivada do ln, que é 1 sobre x2 mais y2, vezes a derivada com relação a y, que dá 2y. Então aqui eu fecho parênteses, fecho dA. Mas olha que coisa interessante. Se você observar com muito carinho, você vai perceber que esse número que está aqui, ó, ele é exatamente igual a esse número que está aqui. Ó. Ok? A menos de um sinal. Eu tenho um sinal de menos aqui, ó, e esse menos com esse menos faz virar mais. O que, que vai acontecer? Esse termo todo, ele cancela com esse termão todo aqui, ó. E aí, por isso, essa integral fica a integral dupla de D, dentro do domínio, da função menos 1 dA. Posso tirar aqui o menos 1 para fora. Então, é a integral de dA. Nesse caso, o que essa integral representa? Essa integral representa a área da região limitada pelo círculo, ou seja, é a área do círculo de raio unitário. E aí, nesse caso, todo mundo está careca de saber, isso é π vezes o raio ao quadrado, o raio é 1, ou seja, essa integral dá menos π. Então, para calcular a circulação, eu sei que a circulação desse campo vetorial dá menos π. Usei o teorema de Green, percebi que eu tinha essa coisa ali que ia se cancelar, e aí, portanto, eu tenho ali uma integral bem mais fácil de calcular. Se você fosse parametrizar essa curva, isso daria um trabalho muito maior. E agora vamos para a parte do fluxo. O fluxo ele é ligeiramente diferente. O fluxo φ ele é também uma integral de linha,
tá? No caminho fechado aqui, da mesma curva que é um círculo de raio unitário centrado no ponto 2 e 3, mas as componentes do campo aqui são permutadas, então é menos n dx mais m dy, beleza? Se eu for usar o teorema de Green aqui, ó, isso aqui vai dar integral dentro do domínio D, ou seja, a mesma região, porque é a mesma curva, né? De qual função? Eu vou pegar este cara aqui, ó, e vou derivar com relação a x, então é o dm dx, menos esse cara derivado com relação a y. Então, dy de menos n. Ok? Então, essa é a integral que eu tenho que calcular agora. E aí, isso na verdade é a integral dupla no domínio D de dm dx mais dn dy. Tá? Então, essa integral aqui de linha vira essa integral dupla, e agora eu preciso pegar o m derivar com relação a x e pegar o n derivar com relação a y. Mas lembrando, quem que é o m? Então isso é a integral dupla de d derivada com relação a x do m, que ele é y menos o ln de x2 mais y2, mais a derivada com relação a y do n, que é duas vezes a arcotangente de y sobre x. Tudo isso aqui vezes dA. Bem, derivar isso primeiro com relação a x é tranquilo, então essa integral dupla em D, derivada do y vai ser zero, né? E derivada de y com relação a x é zero, e aqui vai ficar menos 1 sobre x2 mais y2, vezes a derivada do que está dentro com relação a x, vai dar 2x, mais duas vezes a derivada da arcotangente, então, é 1 mais y sobre x ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro com relação a y, que vai dar 1 sobre x. Então tem que fazer isso aqui, dA. Mas olha que coisa boa. Isso é a integral dupla em D de quem? De menos 2x sobre x2 mais y2. E aí o segundo caso ali, ó, se eu der uma simplificada, isso vai ficar assim, ó, mais 2 sobre x mais y ao quadrado sobre x. Se eu colocar o x em evidência aqui embaixo, ó, esse x em evidência embaixo, e passar ele para cima, isso aqui fica a integral dupla dentro do domínio D de menos 2x sobre x2 mais y2 mais 2x sobre x quadrado mais y ao quadrado. Faço aquela jogadinha de tiro o MMC aqui na parte de baixo e passo o x para cima. Mas olha que coisa interessante, essas duas coisas aqui, ó, elas cancelam. Ou seja, quanto que é o fluxo nesse caso? O fluxo é zero. Então, usando o teorema de Green, que é muito mais fácil, a gente conseguiu calcular a circulação e também o fluxo. O fluxo deu zero, circulação menos π. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.